Seguindo em frente, então, a gente vai pensar agora na segunda etapa dessa nossa conversa, né? Num primeiro momento aqui a gente entendeu um pouco sobre o que é o empreendedorismo, a gente entendeu essa diferença aqui de o que é empreender em si, o que é o trabalho, o que é investir. E aí, então, a gente pode entender que empreender é pegar aquilo que você tem uma grande facilidade ou uma ideia que vai ser de alguma forma revolucionária, e aí então você começa a colocar esforços para estar transformando aquilo em algo já real e rentável, né? A outra coisa que a gente precisa entender, então, o empreender, a gente está verificando oportunidades econômicas, é claro, e aí a gente vai então pensar na organização de um negócio. Porque organizar um negócio, então, é um dos suprassumos que está empreendendo, né? E aí a gente vai pegar um exemplo, vou pegar um exemplo em especial, que é um exemplo que eu gosto muito, né? Afinal de contas, o que gordo gosta de falar? Gordo gosta de falar de comida, né? Basicamente isso. Né? O resto tudo é fake news, né? Falar assim, o cara gosta de falar de artes marciais, né? O cara gosta de falar de música, porque ele é professor de música também. O cara gosta de falar de direito, né? Formado, não. O gordo gosta de falar de comida, o resto é fake news, né? O resto é só resto, certo? E vamos falar de hambúrguer então, tá? Aproveitando. Olha só um exemplo claro de empreendimento através do alimento. Então a gente tem nesse momento atravessa por uma situação aqui que ela foge do nosso dia a dia, foge da realidade, sempre que essa pandemia, certo? Então todo mundo mais recolhido, ou se não está, deveria estar, né, mais recolhido. A gente está atravessando por momentos difíceis aqui no nosso dia a dia. E a necessidade do alimento, ela é uma necessidade diária, certo? A não ser que você seja um artista da fome, como aquele citado por Franz Kafka, certo? Vou fazer agora aquela propaganda do bem, né? Propaganda de literatura. Falar do Kafka, né? Que não é Kafta, como alguém por esse tempo aí andou falando. Não vamos falar quem fala errado, não. Deixa eu falar. Kafta. Franz Kafka, ele tem um livro chamado O Artista da Fome, e aí nesse livro conta alguma coisa aí sobre algum cidadão que a arte dele era ficar sem comer, tipo, um mês. Acho que como não estamos entre artistas da fome aqui, estamos como entre seres humanos normais, então o alimento ele é uma necessidade diária, minha e sua. Aí tu tá passando por um período de pandemia. E antes desse período de pandemia, tinha uma coisa que já estava em muita evidência, que era hambúrguer artesanal. Sabe? Hambúrguer artesanal é uma coisa, basicamente assim, tecnicamente falando, você pega ali em torno de 85% de carne e 15% de gordura. Ou seja, você precisa comprar uma carne que tem uma porcentagem de 15% de gordura. Faz aquilo moído tudo junto, gordura com carne. Importantíssimo que você tenha essa gordura. Dicas gourmet para você também na sua aula de empreendedorismo. Aí você faz aquilo, vira uma bolinha para fazer um smash, ou senão você faz um disquinho e você fez ali o teu hambúrguer. Certo? Tá feito. Seu hambúrguer geralmente não é feito picanha. Sabe aquele hambúrguer que você comeu lá falando que é X-picanha? Eu lamento te informar que não era, tá? Professor, mas tinha gosto de picanha. Meu velho, meu querido, minha querida, não era, tá? Vai pelo tio Marcelo. Não era que, na verdade, tinha gordura de picanha e uma carne qualquer. Assim que funciona. Até porque, meus caros, né? Picanha aí, o quilo da picanha tá o quê? A peça aí tá, acho que mais que 100 conto já, né? Faz tempo que eu não como uma picanha fim de semana, né? Que coisa. Mas tá caro. Você não vai moer picanha para vender hambúrguer. Tá? Agora sim, tirando essa conversa de açougue de lado, você fez um hambúrguer, você prensou, comprou o pão, colocou lá um queijo, uma alface. Se você for colocar no papel, por exemplo,
um quilo de carne aí, você pega uma carne que vai custar uns 20 conto, um pouco mais, um pouco menos, mais pão aí, vamos supor que você vai, sei lá, no geral, pensando que você pode fazer lá hambúrgueres de 100 gramas, um hambúrguer artesanal de 100 gramas, ou seja, você consegue fazer 10 hambúrgueres com 1 quilo de carne, ou um hambúrguer de 200 gramas dá 5 hambúrgueres com 1 quilo de carne. Você vai ter esse hambúrguer feito num valor aí de uns 10 a 12 reais, o valor que você vai gastar, o gasto. Aí eu te pergunto, vai comprar um hambúrguer artesanal aí pela cidade. Se você achar ele a 10, 12 reais, um bom hambúrguer artesanal, você me conta depois onde é que é, porque eu vou ter que acionar o iFood e ir lá comprar. Por que eu estou falando isso? Porque você não acha, você não vai achar. Os hambúrgueres hoje artesanal, um bom hambúrguer artesanal está saindo por mais de 20 reais. Para pensar numa conta fácil aqui. Vamos supor que você está gastando 12 reais para fazer seu hambúrguer. Se você vendeu por 20 reais, você tem 8 reais de lucro. Tempo de pandemia. Você faz isso na cozinha da sua casa. Para entregar, você contrata o iFood. Que o valor, inclusive, da entrega vai ser pago por quem está comprando. E aí, temos aqui uma possibilidade prática de empreender ou não? Percebe uma coisa aqui, eu tenho um problema. Qual que é o problema? As pessoas devem ficar mais tempo em casa. Qual que é a oportunidade de oferecer para essas pessoas um alimento para que elas possam consumir em suas casas? O alimento em si, o que a gente faz? A gente pega algo que é fácil de fazer. Colocou a venda. Os donos de casa no passado, aí vamos falar de outra oportunidade, aquela briga, eu já estou com meus 40 anos, né? Feito aí no último mês. Então agora eu posso falar, no meu tempo, alho, cebola, essas coisas se descascaram em casa, né? Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, o alho. Já ouviram falar de alho? Sim, não no mercado. Assim, você pegar o alho na sua casa, você descascar ele, ficar com aquele cheirinho de alho na mão, coisa e tal. Sabe, no meu tempo era assim, as donas de casa, as mamães lá do passado, elas mesmas descascavam o seu alho, a sua cebola, aquela questão de chorar assim, com sei lá como é que fala, os gases da cebola, sei lá se é isso, ficar com um cheiro de alho na mão. Hoje em dia, não vou falar aqui 100%, mas a grande maioria das donas de casa ou dos cozinheiros, no caso eu sou cozinheiro da minha casa, a gente geralmente compra lá aquele potinho já com o alho e a cebola lá. Tudo certinho, tudo numa pastinha, aí você pega só aquela pasta, coloca lá e está feito a coisa. O que foi isso? Isso foi observar uma oportunidade em algum momento. As donas de casa, os cozinheiros no geral, eu tô meio machista que você as donas de casa, né? Os cozinheiros e as cozinheiras, porque senão fica aquela coisa, cozinhar é coisa de mulher, não é por aí também, né? Vamos acabar com o patriarcado. As mulheres e os cozinheiros e cozinheiras reclamavam porque as suas mãos ficavam cheirando alho. Reclamavam porque ficar cortando cebola ficava com lágrimas nos olhos. Reclamavam que aquilo dava sujeira, reclamavam que aquilo dava mau cheiro. Alguém pega e fala assim, pera lá, eu faço isso para vocês. Eu descasco o alho, eu descasco a cebola, coloco isso tudo num potezinho, coloco lá um conservante e te entrego. E aí, pelo meu trabalho, você vai me pagar, você ia pagar, sei lá, R$2 lá 500 gramas de alho, você me paga R$1 no alho na cebola já prontinho. Percebe mais uma vez, eu tive um problema, uma reclamação, e através desse problema eu desenvolvi uma oportunidade de trabalho, certo? Eu, para fazer esse vídeo, por exemplo, necessariamente existe uma oportunidade de renda, porque eu não entendo muito bem de computador. Se essa ferramenta aqui der algum problema, algum técnico de informática vai ter que me
solucionar, vai ter que correr aí, vai ter que ouvir meu grito de desespero para que consiga solucionar. Como, por exemplo, ainda hoje uma colega da época de graduação falou que o computador dela estragou e devia ter algo lá em torno com quase um livro pronto. Ela falou assim, pois é, estava quase pronto. E eu não tenho esse salvo em backup em lugar nenhum. Problema? Problema, uma oportunidade para alguém que consiga fazer o resgate desse arquivo. Observa que ao olhar essa oportunidade, necessariamente você tem um recurso, uma criação e algo que é positivo para o indivíduo e para a sociedade. Observa que em todas as hipóteses que eu estou falando para vocês, desde a confecção de um hambúrguer caseiro, que pode dar um retorno de quase 100% de lucro, né? Há um descascar de alho, entreguei ele descascado, há um conserto de um computador, tudo isso eu estou pensando que houve um problema, deste problema surgiu uma oportunidade. Certo? Essa ideia é muito forte, essa questão de problema ou oportunidade para o empreendedor, para aquele que está pensando em empreender, é justamente na crise que ele está se sobressaindo, justamente nesse momento em que você tem uma crise que está atingindo uma boa parte da população, que o empreendedor está observando ali uma oportunidade. Uma dica básica, na verdade, dica cultural, né, de filme, pensando um pouco sobre isso, ali entre empreendedorismo e investimento, é um filme chamado A Grande Aposta. Você deve ter aí em plataformas de streaming, né? Você deve ter. Tô falando deve ter porque eu não quero falar que no Netflix tem, mas acabei falei, tá? Já que não adianta não citar, porque nem a Netflix, nem a Amazon, nem a HBO, nem a Globoplay, ninguém vai me pagar pela propaganda, então escolhi uma para fazer propaganda, vai de graça. Então, paga nós, Netflix, né? Então, na Netflix tem o filme A Grande Aposta, um filme super legal, e vai falar justamente, aí, no caso, não necessariamente em empreender, mas investir, que é algo ligado, de certa forma, ao empreendedorismo. A gente está pensando ali num momento em que se tinha uma crise e dessa crise gerou-se alguns milionários, tá? Baseado numa história real, baseado necessariamente em uma história real, certo? Então a gente está pensando aqui que empreender, a chave aqui de pensar no empreendimento, problema, oportunidade. Nem que esse seu problema, então quer dizer que se eu não tiver um problema de grandes proporções, eu não tenho uma forma de empreender. Observa, esse problema pode ser simplesmente a sua necessidade de ganhar mais dinheiro. Pode ser um problema, não é? Então, a partir disso, você enxerga também uma oportunidade para empreender. Necessariamente. Certo? Como a gente viu lá na primeira aula nossa, em que eu falei algo no vídeo em que o próprio procurar um trabalho, ele já deve ser visto necessariamente como um trabalho. Trabalho que naquele momento não é remunerado, mas que o resultado final é buscar uma remuneração. Certo? Empreender é a mesma coisa, você tem uma necessidade, um problema, então através disso você vai buscar uma oportunidade, e essa oportunidade pode ser das mais vastas formas possíveis. Aqui eu citei duas relacionadas à comida, é claro, porque é do que gordinho gosta de falar, né? Então, sobre fabricar hambúrguer, percebe como é que pode ser uma coisa quase beirando 100%, certo, de retorno. Assim como o alho descascado. Ou aqui para a gente encerrar essa conversa quase que gastronômica, né? Eu conheci há alguns anos atrás uma senhora, era a sogra de um amigo, inclusive, um querido amigo aqui da cidade, que ela estava ganhando até um dinheirinho até razoável fazendo lasanha. Lasanha, deixava a lasanha montada, era só depois a pessoa que comprar e esquentar
Para aquele domingo lá que o senhor e a senhora não queria cozinhar, comprava a lasanha da senhora lá, estava tudo prontinho, chegava 10 minutinhos lá no forno e resolvia a coisa. Problema, alguém com fome sem querer cozinhar no domingo, oportunidade, cozinhar para essa pessoa, solução, a venda de lasanhas para o domingo. Empreender de fato. Beleza? Logo mais tem mais. Até.